Então, gente, aqui na aula 10 a gente vai finalizar a nomenclatura dos bicíclicos, fazendo alguns exemplos, né? A gente já viu as regrinhas e agora a gente vai nomear. Então, aqui eu tenho dois exemplos desses biciclos que você observa que a gente não consegue ver nenhuma ramificação, né? São biciclos sem substituintes. Então, como nomeá-los? Primeira coisa que você precisa fazer é identificar a cabeça de ponte, as duas cabeças de ponte, que são os carbonos que participam dos dois ciclos, né? Então, para esse composto, a cabeça de ponte são esses dois carbonos aqui. Depois, vamos analisar aqui quantos carbonos tem esse composto. Se a gente contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então, vou colocar bem aqui em cima, bem aqui embaixo essa informação. Tem 7 carbonos, tá? A gente sabe que o nome dele vai começar com biciclo. Biciclo. E eu tenho que colocar entre colchete o tamanho das pontes. Então, vamos lá. E a gente sabe que tem 3 pontes. Então, vamos observar o tamanho das pontes. Então, a ponte maior vai ser aqui, ó. Aí, para descobrir o tamanho da ponte, a gente não conta a cabeça de ponte, tá? Então, vai ser 1, 2, 3. Eu tenho essa ponte. Eu tenho uma outra ponte, ó, que só tem um carbono. E a minha terceira ponte também, aqui em cima, só tem um carbono. Então, vai ser biciclo 3.1.1. Quantos carbonos ele tem? 7. Então, heptano. Biciclo 3.1.1, heptano. Para o segundo composto, determina aqui os carbonos comuns aos dois ciclos, certo? Cabeça de ponte. Quantos carbonos tem? Conta direitinho aí. A gente tem 7 carbonos, tá? O nome vai começar com biciclo. Abre o colchete. Vamos olhar o tamanho das pontes. Então, aqui eu tenho um carbono e 2. Se eu vier por esse lado, também tem 1 e 2. E na ponte aqui de cima, só tem um carbono. Então, vai ser biciclo 2.2.1 heptano. Certinho? Observe esse exemplo aqui. Nesse exemplo agora, a gente vê uma ramificação, tá? Então, nos bicíclicos, quando a gente tem a ramificação, o substituinte, ele vem antes da palavra biciclo, tá? Então, eu tenho que numerar minha cadeia carbônica, saber a localização, qual o número localizador para esse substituinte metila, tá? Então, vamos começar. Primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar a cabeça de ponte para a gente saber aqui o tamanho do biciclo. Então, eu tenho uma cabeça de ponte aqui, a outra aqui. Então, vamos determinar as 3 pontes. Então, eu tenho essa ponte aqui maior, 1, 2, 3. Depois, eu tenho uma ponte aqui em cima com um carbono, 2 carbonos. E tenho outra ponte aqui do lado que também tem um carbono, 2 carbonos, tá? Então, aqui eu sei que o meu biciclo vai ter a ponte aqui maior 3, depois uma de 2 e outra de 2, certo? O que mais? Eu estou vendo uma ramificação, um substituinte, que é um substituinte metil ou metila, tá? Então, quantos carbonos tem? Outra informação. Quantos carbonos tem? Vamos contar. Vou usar aqui esse azulzinho. Aqui, ó. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com mais um aqui, tem 10. Mas na cadeia principal são 9 carbonos. A gente precisa fazer o quê? Numerar a cadeia principal. Então, vamos usar aqui essa outra figura para numerar a cadeia principal. Para numerar a cadeia principal, eu vou chamar de um carbono aqui, cabeça de ponte, e vou seguir pelo caminho mais longo até a segunda cabeça de ponte. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o caminho mais longo. Depois, a gente precisa escolher o segundo caminho mais longo. E aí, aqui vocês têm a opção, até chegar a 1 de novo, né? A outra cabeça de ponte. Você vai sair do 5 dessa cabeça de ponte para chegar nessa pelo caminho mais longo. Só que meu caminho mais... Ó, as minhas duas possibilidades de caminho, ó, é 1 e 2, 3... 1, 2, 3. É o mesmo tamanho. Só que se você observar, se você vier por aqui, ó, tem um substituinte, uma ramificação. Então, você vai escolher o caminho que vai te passar pela ramificação. Então, o carbono 6 vai ser esse. Carbono 7, esse. Voltou para o 1. Agora está faltando aqui, ó, essa última ponte, que vai ser o 8 e o 9, tá? O que a gente observou, então? Que a ramificação, ó, o substituinte tá no carbono 6, certo? Então, agora é só dar o nome do composto. Começa pelo substituinte, como todos os alcanos. Então, no carbono 6, você tem o metil. 6-metil, aí vem o biciclo. Biciclo 3.2.2. Quantos carbonos a gente viu que tem na cadeia principal? 9. Então, fecha aqui. Pode escrever tudo junto, não cabe ali, vou colocar aqui. Nonano. 6-metil, biciclo 3,2,2, nonano. Esse é o nome para esse composto. Então, para finalizar aqui esse último exemplo, tá? A gente nota de novo um biciclo que tem ramificações, que tem grupos substituintes aqui nesse carbono e aqui nesse carbono, tá? Então, vamos identificá-los. Primeira coisa, vamos identificar o tamanho do biciclo, né? Então, onde é que está a cabeça de ponte? Cabeça de ponte aqui, cabeça de ponte aqui. Então, vamos colocar aqui primeiro biciclo. Biciclo, qual o tamanho das pontes? Vou pegar aqui uma cor. Então, a ponte maior vai ter 1, 2, 3 carbonos. A ponte menor tem 1, 2 carbonos. E essa ponte do meio aqui, ó, é 0. Não tem nenhum carbono entre eles. Então, o biciclo vai ser do maior decrescente para um menor. 3, 2, 0. Quais substituintes a gente tem? A gente tem aqui, ó, metilas, né? Você vê duas metilas aqui, uma aqui e outra aqui. E esse grupo aqui, ó, o nome usual dele é isopropila, né? A gente precisa descobrir qual o carbono que esses grupos estão. Então, para isso, a gente tem que numerar a cadeia carbônica. Então, vamos fazer isso com essa figura aqui do outro lado. Então, a gente vai começar a numerar pela cabeça de ponte. Por essa ou por essa daqui? A que estiver mais próximo da ramificação, né? Então, a gente começa a numerar pelo o maior caminho de uma ponte até a cabeça de ponte até a outra. Então, vou chamar essa cabeça de ponte de 1, aí vem 2, 3, 4, 5. Depois o segundo caminho maior até chegar na outra cabeça de ponte. 5. Então, vem 6 e 7.
tá? Como entre uma cabeça de ponte e a outra aqui, ó, não existe nenhum carbono, a gente fica aí com 7 carbonos. Onde a gente vê, então, que o grupo isopropila está aqui, ó, no carbono 2, e que no carbono 7, eu tenho 2 metilas, tá? Então, como é que vai ser o nome desse composto? Ordem alfabética, né? Quem vem primeiro. Essas 2 metilas a gente vai escrever de metil, né? 7,7 de metil. Por ordem alfabética, quem vem primeiro, a gente vai, o prefixo não conta, nesse caso, então aqui tem o M e tem o I. Sendo o I, então, que vem primeiro. Então, o nome do composto vai ficar, no carbono 2, eu tenho um isopropil. No carbono 7, eu tenho 2 metilas, então vou colocar o 7,7 e vou colocar o prefixo de metil, um hífen aqui para separar o nome. Aí vem biciclo 3.2.0, tem quantos carbonos na cadeia? 7, né? Então, tracinho para colocar o H, epitano, certinho? Então, tem substituintes, eles sempre vão vir antes do nome biciclo, certinho?